Eu vou te contar que uma viagem para a Islândia, a oportunidade perfeita para você ver a aurora boreal, é muito mais viável e barata do que você imagina. Eu sou a Laura do canal Laura Let's Go e junto com a Wise vou compartilhar com você quanto custou a minha viagem de 10 dias para a Islândia e também muitas oportunidades para você economizar nessa viagem. E a primeira oportunidade de economia já é abrir a sua conta na Wise. Eu vou deixar um QR Code aqui na tela e na descrição desse vídeo. E para quem abrir a sua conta, que ainda não tem conta na Wise, por esse link você vai ter a primeira transferência livre de tarifas em até 500 libras, o que significa que você já vai economizar bastante. E calma que não precisa fazer a transferência em libras, é um valor equivalente, então você pode converter para dólar, euro ou para moeda que você precisar ou que você preferir, e no valor equivalente você já vai economizar essa primeira transferência. E para quem já tem conta da Wise, assim como eu, pode seguir aproveitando, né, as melhores tarifas do mercado para converter o nosso dinheiro. Então é a maneira mais barata de você levar dinheiro nas suas viagens internacionais, é com o nosso verdinho aqui. E esses dias para trás eu postei uma enquete no meu Instagram, se você ainda não me segue, vou deixar também o QR Code aqui, que é essa oportunidade perfeita, perguntando qual era o valor ali que as pessoas imaginavam que custava uma viagem para a Islândia ali de 10 dias, né? Quanto que ficou a minha viagem. E esses aqui foram os resultados. Aí 34% achou que ficou mais de 25 mil reais, né? E eu te garanto, no fim desse vídeo, o valor vai te surpreender e eu posso dizer que é menos do que isso. Mas antes de compartilhar com vocês os custos reais aí da minha viagem, quanto que foi em cada categoria que eu gastei para vocês terem uma noção e também planejarem a viagem de vocês, vale compartilhar que a moeda na Islândia chama coroa islandesa. A sigla é ISK e para você ter uma ideia, uma coroa islandesa é 4 centavos. Mas como assim fica mais difícil também da gente pensar na conversão quando você tá ali no dia a dia? Eu gosto sempre de fazer, por exemplo, um cálculo de 100 reais. Até mesmo para saber se aquela coisa, ou o que a gente for comprar no caso, tá caro ou tá barato. Então eu coloco ali, 100 reais dá quanto em coroas islandesas? E eu já adianto que dá 2.290 aproximadamente. Então se eu for no mercado, for comprar alguma coisa e olhar ali que o valor é acima de 2, quase 2.300, eu sei que aquela coisa custa ali em torno dos seus 100 reais e assim é mais fácil de você fazendo a conta picado. Então fica também uma dica extra aí para quando vocês estiverem viajando, para ajudar também ali nesse momento da conversão. Então, partindo para a parte prática e para os gastos dessa viagem, a primeira coisa, a gente precisa chegar na Islândia. E eu já adianto que do Brasil não existe voo direto. Você chega geralmente por Reykjavik, que na verdade é Keflavik, que é onde fica o aeroporto. É tipo um Guarulhos, São Paulo. Para minha viagem, eu já aproveitei até mesmo para poder diluir um pouco mais do valor da passagem. A gente acabou colocando mais 2 destinos, então eu ainda fui para Irlanda e para Escócia, para depois ir para Reykjavik. E aí os voos internos na Europa são mais baratos. Mas também fica a dica de que se você voar por Paris e Madrid, as melhores conexões aí para você conseguir baratear o custo do seu voo. Eu dei uma olhada também no Google Flights, que é geralmente onde eu pesquiso, e vi ali que uma média ali, até mesmo pelo próprio buscador, é de 6 mil reais. Mas eu acredito que você consiga sim um voo, se você for fazer direto Brasil, né, São Paulo, Reykjavik, por ali uns 5.500. Então, começando os nossos custos, vão partir aí com 5.500, que é uma média aí, já que eu tive outros voos, então praticamente o valor exato que eu gastei aqui não ia fazer tanto sentido para nossa conta. E chegando lá, então, como eu falei, você pousa em Keflavik, dá mais ou menos uns 40 minutos de Reykjavik, é um pouquinho longe, bem no esquema que eu falei, São Paulo, Guarulhos. Mas aí, uma coisa também que vale compartilhar aqui com vocês, até mesmo se você tá planejando uma viagem para lá, é que táxi é uma coisa muito cara. A gente até perguntou quando tava lá por que talvez táxi era tão caro, e até mesmo transportes aí que eu pesquisei para você ir do aeroporto para a cidade, eu achei um preço assim bem salgadinho comparado com outros lugares da Europa. E um dos motivos mesmo é porque lá é uma ilha muito pequena, então você não tem muita oferta e demanda para melhorar o valor. Então compensa você já
ou alugar um carro, ou fazer como eu fiz a minha viagem, que foi de motorhome. Você já economiza esse translado do aeroporto para a cidade, porque a maioria das locadoras e das empresas que você pode locar o motorhome fica bem próxima ali do aeroporto. Eu fechei o motorhome pela Motorhome Experience. Também vou deixar um QR Code, caso você queira fazer a sua cotação, entender com eles mais sobre valores e como funciona essa parte da locação de motorhome. E eu super indico, o serviço foi maravilhoso, foi bem tranquilo. Eles são especialistas assim em alugar motorhome para brasileiro, então toda essa primeira parte do atendimento foi realizada em português e só o restante lá que já foi realizado em inglês, porque a gente já tava lá na Islândia. Mas foi bem tranquilo, eles deram todo o suporte. Só que para você ir do aeroporto para a locadora, aí a gente precisou pegar um táxi. Tem o transfer, mas você também paga, mas depois a gente perguntou dos valores, acabou que ficava mais barato a gente pegar um táxi. Mesmo que o barato mesmo que o barato não seja tão barato, vale você pegar o táxi até a locadora. Então esse primeiro táxi que a gente pegou, juro, gente, foi 2,5 quilômetros, não deu 5 minutos, 4.300 coroas islandesas, que dá mais ou menos R$ 178,93. E aí eu vou falar dos valores aqui, eu vou colocar dividindo, porque no caso, como eu fui com o meu noivo Guga, a gente acabou dividindo os custos. Isso também é uma maneira de você baratear. Se você for em 4 pessoas, pensa que esse valor pode ser dividido, hein? Vai ajudar bastante aí você a economizar nessa viagem. Então esse primeiro táxi foi um pouco salgadinho, então a gente já soma aí pra nossa conta, mas... Quanto que é 178 dividido por 2? Não sei. Quanto que dá? Então o primeiro táxi, R$ 89,50. E eu optei por fazer essa viagem de motorhome, tanto pela experiência de poder viver como que é viajar assim com a sua casa sobre rodas, e também pelas praticidades que ter a estrutura do motorhome trazia. Então, por exemplo, a parte de você ter a sua cozinha, economizar em algumas hospedagens, já que a gente ia ter ali o motorhome e a estrutura ali para nos atender. Não, no caso, ter que alugar o carro, mas fazer check-in, check-out. Num primeiro momento a gente pensou assim em fazer essa viagem de carro e fazer check-in, check-out todo dia. Mas aí depois a gente falou, nossa, talvez vai ficar cansativo. Tira a mala, faz check-in, arruma as coisas, dorme, guarda tudo na mala, volta, faz check-out todo dia nesse vai e vem. Então a gente acabou optando. E também como a Islândia é um país preparado, tem estrutura para você fazer esse tipo de viagem, a gente também se sentiu mais seguro em fazer essa viagem pela ilha e rodando com o motorhome. Como uma atração acaba sendo um pouco longe da outra, a gente pensou, como que a gente vai parar para almoçar? Então, fora o tempo de parada dos hotéis, check-in, check-out, a gente ia ter que parar lugares para almoçar e talvez a gente não ia comer muito bem, e meio que não é tão fácil achar, já que as coisas são meio longe. Tem estrutura depois que eu viajei, mas a gente se sentiu mais seguro de fazer essa viagem de motorhome. Então a gente alugou um motorhome para 2 pessoas, ele é bem completo, ele era automático, assim, acho que foi uma das experiências mais incríveis. E para os 10 dias de aluguel a gente pagou 2.181 euros. E aí na conversão da época em que a gente fez o pagamento, que foi outubro, antes da nossa viagem, deu uma média aí de R$ 13.522,20. E o pagamento do nosso motorhome também foi feito com o cartão da Wise. Então, a Motorhome Experience, eles também têm uma conta na Wise e a gente fez a transferência diretamente dentro do aplicativo. Isso também é uma coisa bem legal, que dentro do aplicativo você pode fazer transferências entre contas. Então, às vezes, o Guga passou alguma coisa pra mim ou alguém pagou alguma coisa pra você, você consegue transferir esse dinheiro direto pra outra pessoa. Então, a Wise, mais uma vez, se provou super importante e super relevante na nossa viagem. E depois até lá na McRanch, que foi onde a gente buscou o motorhome, né? E a gente até ficou curioso para poder saber como é que era um motorhome maior para 4 pessoas, e eles até deixaram a gente conhecer e ver como é que é o interior. É bem espaçoso, assim, tem uma estrutura muito boa para você viajar num motorhome de 4 pessoas. Novamente, mais uma oportunidade aí para você acabar barateando, né, e dividindo os custos dessa viagem. Então, se você já manda esse vídeo para aquele seu amigo que fala, não sei o que ele vai se surpreender tanto com os valores e com essas dicas, com essas oportunidades de vocês viajarem juntos e economizarem para fazer o melhor dessa viagem. E para somar os custos da viagem, então a gente coloca aí a parcela do motorhome, R$ 6.761,10. E agora a gente vai falar dos valores de mercado. Confesso que quando você vai a primeira vez no supermercado lá na Islândia,
dá uma assustada e você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas calma que você vai ver que é só um primeiro susto mesmo, porque quando a gente chega lá, a gente começa a fazer a conversão das coisas individuais, a gente fala, nossa, pronto, vou deixar todo o dinheiro da minha vida aqui, e não foi bem assim. Que hora que a gente chegou e fez a conta do valor final, eu falei, caramba, não é possível que a gente gastou só isso do mercado, assim. A gente ficou até bem perplexo, né? Então a gente fez uma compra bem completa. Então, pra item de café da manhã, almoço, lanchinho, janta, pra 10 dias. Então, tudo praticamente em uma compra, pra não ficar comprando de picado. Até mesmo pra poder aproveitar melhor a viagem, né? Então a gente, logo que já pegou o motorhome, já parou num mercado e já fez essa compra. Passando aqui num valor final, pensando que são para 10 dias, a nossa compra final ficou num valor de 24.782 coroas islandesas, o que dá, mais ou menos, convertendo, R$ 1.031. É para 2 pessoas para 10 dias. Então, se a gente dividir aí por dia, a gente acabou gastando R$100, R$103, né? O que dá, na média, aí, R$50 por dia de mercado. E para ajudar você também, que ficou curioso, o que compra, como é que são as coisas na Islândia, um pouco mais assim, de como foi isso, eu preparei um guia completo, vou deixar aqui no card, aqui em cima, para você acessar, caso faça sentido para você. Esse guia, ele tem praticamente toda a experiência que eu vivi na Islândia, compilado nas páginas, então toda a parte do roteiro, do mapa pronto para você fazer essa viagem de 10 dias, como é que é o motorhome, também várias oportunidades e descontos para você aproveitar a sua viagem e economizar. Então vou deixar aqui no card para quem quiser um guia completo para você pegar esse guia, comprar passagem e ir, para você não ter nenhum tipo de preocupação na sua viagem. Tudo que eu pensei ali que poderia ter me ajudado e ter me auxiliado até mesmo na hora de fazer a minha viagem, eu coloquei nesse guia. E mais uma vez eu vou deixar o card aqui para quem quiser e um link na descrição. E como eu falei, a gente optou então realmente para focar em fazer comida, porque a gente tava com um motorhome. Quase todas as nossas refeições a gente fez, a gente cozinhou lá, mas a gente também fez algumas refeições fora. E quem vai pra Islândia tem que provar o famoso hot dog de Reykjavik. Esse é indispensável e claro que a gente também foi e provou. E eu já adianto para vocês que é muito gostoso. No entanto, a gente comeu no primeiro dia e no último dia que a gente tava lá, a gente achou tão gostoso que a gente falou, acho que vale realmente comer mais uma vez esse cachorro quente. Fora isso, quem tá acompanhando a série de vlogs aí que eu tô postando, vou deixar os cards aqui também, ter visto que a gente passou um perrengue ali com o clima, com o tempo, e aí a gente teve que ficar parado um tempo, e aí nessa parada a gente optou também por comer uma sopa de cordeiro, que é um dos pratos típicos islandeses, assim, é bem comum você ver prato com cordeiro lá. E aí a gente aproveitou então para fazer essa refeição fora, e também no dia antes de voltar a gente comeu no hotel, porque a gente já tinha devolvido o motorhome também, então a gente acabou fazendo praticamente essas 4 refeições fora. E eu já adianto que comer na Islândia fora é caro, sai mais caro do que realmente fazer essa opção que a gente fez de cozinhar todo dia. Então, pra vocês terem uma ideia, 2 vezes que a gente comeu cachorro quente, essa sopa de cordeiro e o dia que a gente jantou no hotel, antes de voltar, a gente gastou cerca de 17.321 coroas islandesas, o que dá mais ou menos uns R$722,32. Então, para vocês verem como que é realmente diferente, né? Qual que é o valor. Então, a gente gastou praticamente R$1.000 para comer 10 dias e R$730 para 4 ou 5 refeições fora. É um pouco salgadinho, sim. E de forma geral, pra gente contabilizar nos custos da viagem, então no quesito comida a gente gastou cerca de R$900 por pessoa. E quem come também bebe. Agora olhando mais pra bebidas e bebidas alcoólicas, eu tô dizendo. Porque a gente comprou nessa compra do mercado dos R$1.000, a gente comprou suco, comprou coca, mas a gente já tava lá, também tava curtindo umas férias. Claro que a gente também comprou uma cervejinha e um vinho. E lá na Islândia, esse tipo de bebida ela só é vendida numa loja que é do governo, que chama Vinbudin. Então, só nesses lugares, geralmente próximo aos mercados mesmo, você já vai encontrar essa loja. E é lá que você consegue comprar bebidas alcoólicas. Então, para essa linha de bebidas, a gente gastou R$14.300
e 45 coroas islandesas, o que dá mais ou menos uns R$597. Então, somando aí para cada um, a gente gastou R$298,64 por pessoa. E outro custo que a gente também teve na viagem, é claro, com souvenirs. Como vocês podem ver, eu coleciono copinhos de shot e também outras coisinhas que a gente gosta de comprar. Até afinal de contas, já que a gente foi pra lá, a gente tem que ter sempre o nosso mimo ali pra lembrar dessa viagem, pra trazer o nosso imã, pra trazer as lembrancinhas. Nesse quesito, a gente achou bem caro as coisas, principalmente coisa de vestuário. A gente até tinha olhado de comprar uma blusa de ovelha islandesa, né? Que é super legal, que não sei o que, algo bem legal. Mas a hora que a gente viu que, tipo, um suéter dava na conversão uns R$800, a gente desistiu e ficou só com os itens mais baratinhos, né? No máximo que eu comprei foi uma touca, que realmente a minha touca não era muito boa, então acabei comprando, foi um pouquinho mais caro, acho que deu uns 13 euros. Mas somando então toda essa linha aí do nosso orçamento, como eu disse, de compras, seus souvenirs, a touca, essas coisinhas, a gente, na minha viagem para 2 pessoas, a gente gastou 14.971 coroas islandesas, o que dá mais ou menos R$622. Isso mesmo, gente, R$622 só em lembrancinhas. E aí, então, por pessoa, a gente, somando aqui no nosso cálculo geral, então compras, ficou em R$311 por pessoa. E agora, partindo pro custo das hospedagens. Mas custo de hospedagem? Como assim? Vocês não estavam com motorhome? Então, gente, na Islândia é obrigatório você dormir em um camping. Então você precisa dormir numa área designada como esses campings. Então você não pode fazer que nem, por exemplo, nos Estados Unidos, de parar numa pracinha ou no estacionamento e pernoitar com o seu motorhome lá. Isso não é permitido. Inclusive, você pode levar uma multa caríssima se isso acontecer. Mas calma que os campings são bem tranquilos. É bem tranquilo de você achar. A gente achou todos praticamente pelo Google Maps. Você digita lá camping e você encontra na cidade ali mais ou menos que você deseja. E no meu guia também tem todos os campings ali sugeridos para a volta ali da rota. A gente deu a volta na Islândia, então a gente pegou o nosso motorhome em Reykjavik e deu a volta na ilha inteira nesses 10 dias. E aí a gente foi ficando em algumas cidades estratégicas, alguns pontos nesses campos. O legal do camping é que quando você fecha, então você paga ali pela quantidade de pessoas. Então esse valor que eu vou passar vai ser para 2 pessoas, né? E aí você também tem a opção de pagar pela eletricidade. Então o motorhome tem essa opção de você ligar ele na tomada para usar a eletricidade em vez de usar a bateria. E aí isso é um valor a mais. Então, por exemplo, tem um valor fixo por pessoa, mais eletricidade. Então, voltando ali a ideia de que vocês vão fazer essa viagem em turma em 4, a eletricidade acaba diluindo mais ainda ali pro pessoal. Numa média aí de 5.000 coroas islandesas para 2 pessoas, mais 1.000 coroas ali para você usar a energia. E geralmente esse valor no camping, ele tá incluso você estacionar, né, a pernoite. E geralmente é você utilizar a área comum, que tem um banheiro, geralmente com chuveiro quente, privada, a parte de cozinha também, uma área ali de convivência que você consegue utilizar ali do camping. A gente gastou, num total dos 10 dias, 54.437 coroas islandesas, o que dá R$2.265,16. E praticamente quase todas as noites a gente dormiu em camping. Teve só uma noite que aí a gente dormiu num hostel, mas foi também caso que, como eu falei, a gente tava planejando fazer essa viagem de carro num primeiro momento e fazer check-in, check-out. A gente chegou a buscar alguns hotéis, né, pra poder ficar. E aí no final, quando a gente realmente mudou pra fazer a viagem de motorhome, a gente acabou esquecendo esse hostel, né, que a gente ia ficar, que era um hostel super legal, bonito, inclusive com cama de casal, coisa que a gente nunca tinha visto. E aí no fim a gente esqueceu, passou o cancelamento e a gente falou, vamos ficar lá e vamos amargar o prejuízo aí que seja, que não foi no caso. E aí a gente, pra ficar essa noite no hostel, né, em quarto compartilhado, mas numa cama de casal, foram 95 euros, que dá mais ou menos R$589, né? E no final, no dia que a gente entregou o motorhome, a gente também ficou num hotel próximo ao aeroporto. E aí esse hotel foi lá em Keflavik, como eu falei, e ele já era bem próximo.
E a gente acabou também optando por fechar esse hotel que tinha transfer, então a gente não ia precisar pagar outro táxi caríssimo para poder pegar, para poder ir para o aeroporto. Então a gente acabou fechando com o Coven Hotel, e aí lá a diária foi de R$902. Então para passar essa noite deu 451 por pessoa. Então fechando o nosso custo de hospedagem por pessoa, ficou em R$1.878,35. E vale completar mais uma vez que todos os gastos praticamente que eu tô compartilhando aqui com você, de todos os hotéis, de tudo, a gente utilizou, né, o nosso cartão da Wise, que mais uma vez é a melhor maneira de você levar dinheiro e converter, né, nas suas viagens internacionais. Vou deixar aqui o link de novo, caso você ainda não abriu a sua conta, para poder aproveitar a primeira transferência com o meu link de 500 libras livre de tarifas, e também para compartilhar aqui, por exemplo, quando você for pesquisar lá na Wise, eu quero colocar meu dinheiro em coroas islandesas, você não vai encontrar. Nossa, mas e agora? O que eu faço? Pode ficar tranquilo, você pode fazer tanto a conversão para dólar ou para euro. No meu caso eu fiz para euro, como eu também fui para outros lugares antes, e toda vez que você utiliza o cartão, ele faz a conversão automática. Então você não precisa ter a moeda do local para você utilizar o seu cartão da Wise. Fica aí a dica também, caso você não encontre, você pode colocar em outra moeda e aí ele faz essa conversão automática sem problemas. Mas também vale lembrar que a Wise tem mais de 40 moedas, então que essa foi a primeira vez que a gente utilizou essa função de não ter a moeda, mas você pode já converter na moeda local, que eu prefiro, até mesmo que acho que é mais fácil de você ir controlando os seus gastos. Mas caso não tenha, não se preocupe, que a Wise já faz essa conversão automática. Já passando para o nosso próximo gasto, já vou aproveitar e contar uma história engraçada. Então, praticamente, a gente rodou 2.000 quilômetros para fazer toda essa volta na Islândia, né, em todos os passeios e tudo mais. E desses 2.000 quilômetros na Islândia, a gente tem um pedágio, que é um túnel, que é lá perto de Akureyri. Então, antes de você chegar em Akureyri, você passa por esse túnel e é o único que você tem que fazer o pagamento. Você faz esse pagamento online, não precisa ser na hora, você tem 24 horas para fazer o pagamento desse túnel. Então você entra lá no site, pode fazer com cadastra o seu cartão da Wise, isso também é legal que a gente consegue usar o cartão para compras online. Então a gente cadastrou nosso cartão da Wise, passou lá no túnel, tudo bem. Só que por causa de todo o percalço do tempo e tanto do dia do anterior como do dia seguinte, que a gente ficou meio que ilhado, porque a gente não podia seguir por causa do vento, a gente acabou optando por fazer um passeio que era antes do túnel. E moral da história, a gente teve que pagar o túnel 3 vezes. Então a ida primeira para Akureyri e de volta depois desse passeio, que era ou a gente fazia isso ou ficava parado sem fazer nada. E aí já que você tá lá, você fala, vambora, e seja isso. Mas eu espero, e até mesmo com as dicas que eu coloquei no guia, você vai entender melhor, acho que tem uma visão melhor ali de como você vai fazer essa viagem, para você não precisar ter esse gasto a mais e pagar apenas uma vez o pedágio, que custa 1.990 coroas islandesas, que dá mais ou menos uns R$82. 83 reais. E aí, no caso, você vai precisar pagar esse pedágio caso você também dê a volta toda na Islândia, como eu fiz uma vez e não 3. No meu caso, acabou ficando R$122 para cada um, ao invés de ficar 41,50. E agora vamos falar do valor das atrações, dos passeios na Islândia. E é aqui que pode mudar bastante o valor da sua viagem ou não, conforme que você quer fazer, quais os seus objetivos em conhecer a Islândia, qual tipo de passeio que você quer fazer. Para minha viagem, eu optei fazer praticamente só 2 passeios mais caros, mas você pode fazer muitos mais. Tem muita opção, muita coisa legal. A gente optou por fazer o passeio da geleira, né? Na verdade, eu queria fazer o das cavernas de gelo, mas que aí depois eu descobri que era o da Ice Cave de Jökulsá. Eu até vou deixar o link aqui do passeio que eu queria fazer, que você entra realmente em mais cavernas de gelo, você tem mais esse passeio de dentro da caverna de gelo, mas eu acabei comprando o passeio que passava só por uma caverna e era praticamente também um hiking na geleira, na maior geleira ali da Europa, né, que fica lá na Islândia. Uma caminhada ali de 4 horas na geleira, conhece, é bem lindo assim também, é um passeio muito mágico, porque você vê realmente a grandeza daquele lugar e como
tudo é gelo e tudo acontecendo. Também vou deixar esse passeio que eu fiz aqui num QR Code. E para esse passeio da geleira eu paguei 149 euros, o que dá mais ou menos uns 868 reais por pessoa, né? Então, como eu falei, os passeios tanto do Blue Ice Cave, esse de andar, tem um passeio também que você faz um passeio de barco na Lagoa Jökulsá, também deve ser super legal. Eles variam mais ou menos nessa média de valores aí, de 150 euros. Eu falei, vai depender da quantidade de passeios. Eu fiquei bem satisfeita em fazer esse passeio, pelo menos um eu indico que você faça para você conhecer, para você ter essa experiência de geleira, que é uma coisa não muito comum aqui, principalmente pra gente do Brasil. Outro passeio super comum de você fazer na Islândia são os banhos quentes, né? E aí a gente optou por escolher ir no Vok Baths. É um lugar também lindo, maravilhoso, tipo uma pegada meio spa de luxo, e tem várias piscinas, inclusive é o único que é uma piscina flutuante em um lago. O lago tem tipo 3 graus de temperatura e as piscinas 40, 38. Tem gente que entrou no lago, eu não entrei, não tive coragem de entrar no lago, fiquei só nas piscinas quentinhas e foi bem gostoso. E o passeio do Vok Baths custa 6.990 coroas islandesas, o que dá mais ou menos uns 290 reais por pessoa. Também tem o passeio da Blue Lagoon, que é bem famoso, assim, só que a Blue Lagoon é um pouquinho mais cara, acho que ela sai mais ou menos uns 450 reais, se você conseguir pegar os ingressos nos horários mais baratos. Isso também tem bastante diferença. Você consegue acabar economizando por pegar esses ingressos para entrar num horário mais barato. Então fica a dica. Mas no nosso caso, então, a gente acabou fazendo esses 2 passeios pagos. Também teve um terceiro passeio que foi da Kerid Krater, que é uma cratera de vulcão, que esse é um passeio pago, mas aí esse é mais tranquilo, que são só 600 coroas islandesas, o que dá mais ou menos uns 50 reais, né? E aí esse também é uma das pouquíssimas atrações que é paga. O restante das atrações na Islândia, a sua grande maioria você não paga pra conhecer, pra entrar, pra visitar. Mas aí tem o plot twist, que você paga o estacionamento. E o valor das atrações para essa viagem ficou em 1.208 reais por pessoa. E como eu falei, você paga o estacionamento. Você não paga a atração, mas paga o estacionamento. Mais uma oportunidade, caso que você vá viajar com os amigos, também você consegue dividir, porque geralmente até um carro de 5 pessoas paga o mesmo valor. E o valor é praticamente meio que fixo. Então todos os estacionamentos que a gente parou, a gente pagou 1.000 coroas islandesas, o que dá mais ou menos R$41,60. Então é bem tranquila essa parte, por mais que tenha esse custo, ele não é exorbitante. A gente então parou em 5 estacionamentos, então a gente gastou 5.000 coroas islandesas em estacionamento, o que deu um total por pessoa de R$104,03. E agora eu vou falar pra vocês um pouco mais dos custos que a gente teve com o motorhome. Então, quando você aluga o motorhome, você tem alguns custos extras além da locação, né, do dia a dia, que principalmente é o combustível, né, que você vai dirigir, mas você também precisa comprar um botijão de gás. Por quê? O motorhome, ele tanto para aquecer a água do banho, da pia, como também aquecer a casa, porque se você pensar um carro-casa, né? Então tem essa primeira parte ali que é tipo um carro, quando você dirige, você usa ali o aquecedor, mas aí você usa do carro dirigindo, e quando você vai para casa, você usa esse aquecimento a gás. O motorhome vem com 2 botijões, e aí você só precisa devolver um botijão cheio. Então em 10 dias para 2 pessoas, a gente usou praticamente 2 botijões, né? Cada botijão custa 7.995 coroas islandesas, o que dá mais ou menos R$332,68. Então, como a gente comprou 2, cada um acabou pagando um botijão de gás na viagem. E agora vamos falar de combustível, que talvez essa é o que acaba falando assim, caraca, não tem muito como fugir. Como eu falei, a gente andou 2.000 quilômetros praticamente ali na Islândia em 10 dias. E o nosso motorhome, ele era a diesel, e o preço do diesel, para você ter uma ideia, lá na Islândia é de praticamente R$13 o litro. Uma coisa muito legal é que quando a gente alugou, ele vinha com o cartão fidelidade do posto N1, e aí a gente tinha 5 iscas, que dá praticamente 20 centavos de desconto no litro do diesel. E isso ajudou bastante, assim. Se já ficou com esse valor
com desconto, e eu não quero nem imaginar sem o desconto. E de combustível, a gente acabou gastando 58.793 coroas islandesas, o que em reais converte para R$ 2.446,42. Dividindo, né, já que a gente está somando aqui no valor por pessoa, ficou em R$ 1.223,21. Mais uma vez, reforço aqui, se você for em mais gente, fica mais barato dividir o combustível. E como ele é a diesel, eles têm um produto que você também precisa abastecer, que chama AdBlue. Tem em todos os postos, é bem tranquilo. E no fim, assim, pra dar a volta toda, foi, pelo menos esse foi bem baratinho. A gente gastou 869 coroas islandesas para abastecer no final com esse AdBlue, que você também precisa entregar o motorhome com o tanque cheio, com esse AdBlue cheio. Ele foi pelo menos baratinho, que é R$ 36, que dá R$ 18 aí por pessoa. E para finalizar, antes, o último gasto que a gente teve praticamente foi realmente a hora que a gente devolveu o motorhome e precisava ir pro nosso hotel. Uma coisa super legal que foi que o pessoal da McRent acabou ligando pro táxi, então a gente nem precisou se preocupar em relação a isso, só em relação a pagar o táxi mesmo. Que mais uma vez, o nosso hotel ele era bem próximo, foi coisa assim de 5 minutos, não dá nem 5 quilômetros do nosso hotel ali pra McRent, onde a gente acabou deixando o motorhome, e o preço do táxi ficou em 3.300 coroas islandesas, o que dá mais ou menos R$ 137,32, dando R$ 68 por pessoa pra gente somar no custo final. Então, como eu falei, andar de táxi é longe, por mais que as distâncias não sejam longas, é aquele longe que é perto e que meio que você não consegue ir a pé. Então, se você olhava no mapa, falava, caraca, é muito pertinho, mas não tinha muita opção, a gente acabou pagando. Então, os táxis aceitavam cartão, então, mais uma vez, a gente usou nosso cartão da Wise para isso. Até aproveito aqui o ensejo, já que eu passei linha a linha ali do que eu gastei, para reforçar mais uma vez, para quem ainda não tem conta, eu convido mais uma vez, vou deixar o QR Code aqui na tela, para você abrir a sua conta na Wise, para continuar e sempre aproveitar a melhor tarifa do mercado. Mais uma vez, assim, já faz desde 2021 que eu viajo com a Wise, que hoje eu fico muito feliz de anunciar que é minha parceira e tô muito feliz de poder trabalhar com uma empresa assim que eu acredito que faz parte do dia a dia das minhas viagens e que realmente na ponta do lápis eu já pesquisei, sempre coto outros lugares e sempre na conversão, tanto do valor da moeda quanto da parte das tarifas para converter esse dinheiro, é sempre a maneira mais barata de você converter e levar o dinheiro para as nossas viagens internacionais. Sem contar que é muito prático, você consegue tanto ter o cartão, né? E para você ter o cartão é super fácil. Quando você abre a sua conta, você deposita em reais mesmo, não precisa converter. Você coloca R$100 na sua conta e aí você já pode solicitar. Esses R$100 depois eles são convertidos. Você pode escolher a moeda que você precisar para usar. Até aqui no Brasil, se você quiser usar em reais o seu cartão da Wise como cartão de débito, você consegue. E aí com esses R$100 você já pode pedir o seu cartão, o seu verdinho, para suas viagens internacionais. E agora, junto com a Wise, vou revelar o valor final da minha viagem de 10 dias para a Islândia. Gosto de reforçar que eu fiz uma viagem de uma maneira confortável. Busquei ter alguns luxos, alguns confortos, comi bem todos os dias, fiz os passeios que eu queria, fui para onde eu queria. Também dei algumas dicas aí para você economizar mais. E querendo ou não, a gente sempre tem um imprevisto ou outro aí na viagem, mas quanto mais informação, mais a gente consegue se planejar para poder fazer essa viagem. Vou compartilhar com vocês o valor sem o aéreo, desde que eu pisei na Islândia até a hora que eu entrei no avião, quanto que ficou essa viagem por pessoa, e depois eu passo para vocês o valor com o aéreo ali que a gente tinha estimado de mais ou menos de 5.500. Então, rufem os tambores. O valor final da minha viagem de 10 dias para a Islândia junto com a Wise ficou em R$13.292,30 sem o voo. Eu falei, gente, esse valor não é de se surpreender. Eu fiquei muito surpresa, fiquei até realmente, falei, caramba, dava para gastar mais, brincadeira. Não, foi um valor até abaixo do que eu tava esperando gastar. Nesses 10 dias, principalmente com comida, principalmente quando você tá lá e começa a comprar e fazer converter o preço das coisas. Eu falei assim, caramba,
Deus. Mas ficou um preço excelente, assim, acho que até quando eu postei isso no meu Instagram, muita gente comentou feliz de dizer, poxa, é mais viável do que eu imaginava, é mais em conta ali do que eu pensei que poderia ser. Até mesmo se a gente somar a passagem aérea de R$ 5.500, o valor vai para R$ 18.792,30, o que mesmo assim é uma viagem abaixo de R$ 20 mil. Então, assim, para você fazer uma viagem de forma confortável para 2 pessoas, então é uma viagem assim mágica, incrível, porque eu consegui ver a aurora boreal de 10 dias que a gente ficou, que esse era o principal objetivo, o primeiro objetivo de quando a gente pensou, vamos para a Islândia, é para ver a aurora boreal. E agora com as dicas desse vídeo, que você vai compartilhar com aquele seu amigo e falar, não sei se eu quero ir, é caro para a Islândia. Manda para ele, mostra que é viável conhecer esse destino e ver a magia que é a aurora boreal, ver a magia da beleza daquele lugar. Tem muitas paisagens naturais, tem coisas assim que a gente não vai ver. A gente não vai ver uma praia de areia vulcânica aqui no Brasil, é mais difícil. Uma praia cheia de pedaços de gelo, coisas assim incríveis. Fica a minha dica aí, vou deixar mais uma vez o card com o guia para quem tiver interesse, para quem quiser saber. Lá eu quebro realmente linha a linha, você vai ter acesso à minha planilha de linha a linha desses valores compilados, onde eu gastei, quanto eu gastei. Vai ter também dicas de como você vê a aurora, como é dirigir, outras dicas práticas para você caso queira fazer com o motorhome e também vários descontos lá dentro. Então aproveita o guia, aproveita também para fazer a sua conta na Wise e não perder a oportunidade de já sair economizando antes mesmo de viajar. E queria agradecer você que ficou até o final desse vídeo, meu muito obrigado. Espero que ele tenha sido muito útil na hora de você planejar sua viagem e até mesmo ver que esse sonho está mais perto do que nunca. E um agradecimento especial à minha parceira Wise, que patrocinou esse vídeo, e espero que a nossa parceria dure muitos e muitos anos.